conta uma coisa aqui. Você é aquela mulher que tenta consertar tudo? Pede desculpas, mesmo quando não fez nada. Inclusive pede desculpas pelo erro das outras pessoas? Entra no meio dos conflitos da família para evitar brigas, porque todo mundo sempre tem que estar em paz e você sempre tem que ser a mediadora, né? Você assume responsabilidades emocionais do seu relacionamento, porque você não quer gerar conflito e também quer resolver os problemas de todo mundo no trabalho, inclusive os que não são seus, né? E aí você também não consegue ver ninguém triste, porque você sempre tem que dar um jeito, mesmo que isso custe algo que é extremamente importante para você, né? E você também carrega no peito aquela sensação assim, olha, se eu parar, tudo vai desmoronar. É como se o mundo girasse em torno de você. Então, se você vive sempre se remendando para poder segurar o mundo, talvez esse vídeo seja exatamente sobre você. Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. Sou a psicóloga Isabela Cablini e é um prazer ter você por aqui. Se você é nova nesse canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações para você ter acesso ao conteúdo mais rápido. Bem, você já percebeu como nós mulheres temos uma tendência quase automática de tentar consertar tudo ao nosso redor? Nós consertamos silêncio estranho nas conversas, às vezes consertamos conflitos que nem começaram, consertamos sentimentos que não são nossos e muitas vezes tentamos consertar até as pessoas. E o mais curioso é que isso não nasce do nada. Nasce, na verdade, de uma dor antiga, tá? Por muito tempo, eu achei que a minha missão era consertar tudo de todos. Sou psicóloga, então tenho que aproveitar e consertar. Mas só que costurar os rasgos dos outros, ser a cola dos relacionamentos, resolver os conflitos, salvar o dia, e talvez você também tenha sido acreditando nisso, causa muito desconforto, muita dor e uma desconexão consigo mesmo. Mas existe um momento, um ponto de virada, em que a vida acaba sussurrando pra gente assim: não é sua responsabilidade costurar o que nem te pertence. Até porque ter que equilibrar a sua vida já é difícil. Imagina equilibrar a vida dos outros? Às vezes essa ideia de que precisamos consertar tudo não aparece só em grandes decisões. Ela aparece nas pequenas atitudes do nosso dia a dia. Talvez você se reconheça em alguma delas. Por exemplo, quando você pede desculpas por coisas que nem fez, pede desculpas antes mesmo de existir um problema, porque tenta evitar qualquer conflito, quando tenta salvar todos emocionalmente, escuta o namorado desabafar sobre o trabalho, vira terapeuta, mediadora, planejadora, né, vira a moça do RH, tudo para poder evitar que a pessoa, né, o seu relacionamento sofra. Você às vezes acolhe uma amiga às 3 horas da manhã, mesmo exausta, porque precisa sempre estar disponível para as pessoas. Você assume tarefas que não são suas só para ninguém ficar chateado. Faz o trabalho do colega que teve tempo que atrasou. Carrega a responsabilidade da família, organiza o evento, todos os eventos da família é você que faz. E aí você tem que resolver tudo sozinha, porque ninguém te ajuda. Mas não tem problema, essa é a sua missão, né? Você resolve o que todo mundo ignora. Não consegue ver nada bagunçado ou pendente que você quer tentar arrumar. Quando você silencia as suas próprias dores só para manter a paz. Não fala do que você sente, porque você acha que vai parecer estar fraca, né? Você não questiona para não gerar atrito, não estabelece limites para as pessoas não ficarem chateadas com você. E aí você acaba fazendo, sabe o quê? Virando o remendo emocional da sua casa. Quando assume culpas que não são suas para poder evitar essa sensação de abandono. E às vezes você pensa assim, olha, se eu for perfeita, ninguém vai me deixar. Então tenta consertar tudo para manter todos por perto. Quando você insiste em ajudar uma pessoa que nem te pediu ajuda, a pessoa não te pediu ajuda, mas você está intervindo, organizando, orientando e fazendo. Porque dentro de você, às vezes existe aquela crença, se eu não ajudar, algo de ruim vai acontecer. Sabe quando uma roupa rasga e a gente tenta colocar um remendo qualquer assim naquela roupa só para tampar o buraco? Às vezes vai funcionar, mas na maioria das vezes o remendo é outro tecido, outra textura, outro tamanho. Não vai adiantar puxar, esticar, forçar, ele não vai encaixar, vai dar pra ver que é um remendo.
E quanto mais a gente força, mais estraga o restante da peça. É exatamente assim na sua vida emocional às vezes, né? Você tenta resolver a dor da mãe que nunca se cuidou, tenta salvar o relacionamento que já acabou tem um tempão, e tenta segurar amizades que só você que sustenta, é só você que é amiga, outra pessoa não é. Tenta trazer paz ao trabalho onde ninguém quer conversar. E aí, sabe de quem que eu lembro? Não sei se você já assistiu A Grande Família. Eu lembro da Dona Nenê, a Santa Nenê, né? Já percebeu que ela vive se prejudicando, quem aí já assistiu, para poder resolver o problema da família e de todo mundo? E sabe qual que é o outro ponto dela? É que ela não permite que as outras pessoas se responsabilizem pelas suas próprias decisões e atitudes, porque ela quer resolver o problema de todo mundo. E qual que é o motivo dela? Eu sou mãe. E será que por ser mãe ela não deveria deixar as pessoas se responsabilizarem, aprenderem a viver? E o que está por trás disso, né? Quando uma mulher ela tenta consertar tudo, ela não está sendo controladora. Na verdade, ela está tentando se sobreviver assim diante das situações que estão aparecendo na vida dela. E esse padrão geralmente nasce lá atrás, em algum momento onde você teve que crescer já sendo a adulta da casa. Então, talvez você tenha sido a criança que cuidava do irmão, da mãe, do pai. Então, você aprendeu desde cedo, e isso eu vejo muito em consultório, em pessoas que são filhos mais velhos, né? Que aprenderam desde cedo que a sua função era manter tudo funcionando. Então, como adulta, você se sente responsável por tudo, até pelo que não é seu. Essa é a chamada ferida da responsabilidade precoce, onde muitas mulheres se encontram nesse lugar, porque crescem acreditando que se elas não cuidarem, tudo vai desmoronar. Elas têm um conceito de responsabilidade um pouco distorcido. Um outro ponto que pode levar uma mulher a isso é ver o amor como serviço, né? Então, se você cresceu recebendo carinho só quando era útil, você aprendeu que para ser amada precisava fazer mais, é natural sentir que precisava salvar todo mundo para merecer afeto. Outro ponto também é o medo do abandono, da rejeição. Então, quando alguém fica triste com você, você sente como se fosse culpa sua. Então, tenta consertar rapidinho, mesmo que você não tenha feito nada, tá? Uma outra raiz também é um trauma de convivência com conflitos. Então, a pessoa ela tem medo do conflito, da desarmonia, porque às vezes cresceu em um ambiente tumultuado, barulhento, explosivo. Então, a pessoa tenta apagar qualquer chama, qualquer atrito antes que vire um incêndio. Porque, de certa forma, essa pessoa aprendeu que se eu resolvo tudo rápido, ninguém vai brigar, né? Ninguém vai se machucar, e isso acaba sendo um mecanismo de proteção, tá? E, por fim, um que eu acho muito importante, que é a distorção do valor próprio. Então, a pessoa ela vai sentir assim, olha, eu vou valer pelo que eu resolvo. Às vezes, você não se percebe como alguém valiosa só porque você existe. Você se percebe valiosa só quando você é útil. Você acredita que a sua presença só vale se você estiver ajudando alguém. Você só merece ficar em uma relação se você estiver sendo útil. Então você sempre vai tentar antecipar a necessidade das pessoas, resolver os problemas, se colocar como um suporte constante. Não porque você quer, mas porque você acredita que essa é a única forma permitida, é o único lugar onde você é permitida de existir. É uma autoimagem utilitária distorcida, né? Então percebe como tudo isso que eu estou dizendo é um roteiro, né? É um roteiro histórico, ali muitas vezes baseado em crenças que a pessoa foi construindo ao longo da vida, e que a forma como você aprendeu a funcionar hoje, ela está de certa forma disfuncional, né? Então o que esse padrão pode fazer emocionalmente na vida de uma mulher? Quando ela vive nesse modo, eu preciso consertar tudo e todos, ela vai acreditar que está apenas sendo forte, está sendo responsável, cuidadosa. Mas emocionalmente, esse movimento cobra um preço muito alto e às vezes ele é silencioso. Então, às vezes, essa mulher vai viver em um constante estado de alerta, em uma vigilância interna exaustiva. Então, ela sempre vai ficar perguntando: será que alguém ficou chateado comigo? Será que eu disse alguma coisa errada? Como eu evito que isso possa acontecer de novo? É como se estivesse sempre varrendo o chão emocional ao redor das pessoas, com medo de deixar qualquer poeira passar, tá? Gente, isso gera muita ansiedade, porque a pessoa não descansa. Em todos os relacionamentos dela, ela sempre vai ficar buscando esses gaps, né? E nenhum ambiente humano é 100% controlável. Então, realmente é algo que gera muita ansiedade. Outra coisa que vai gerar é culpa, né? Mesmo quando nada é culpa, né, dessa mulher,
Mulheres com esse padrão, geralmente, elas vão desenvolver um senso de responsabilidade muito ampliado. Então, se algo deu errado, ela sente que ela deveria ter previsto isso. Então, isso vai criar um ciclo de culpa injusta e de uma autoexigência que vai desgastar muito, emocionalmente e profundamente. E isso vai gerar uma exaustão emocional crônica muito grande, porque o desejo de consertar tudo esgota. Porque sempre você cuida antes de sentir, você sempre resolve antes de descansar, você sempre perdoa antes de se ouvir, sempre assume antes de ser pedida, né? Então, esse é um tipo de cansaço que o corpo sente antes da mente se dar conta. E aí, quando a mente se dá conta, já está perdendo a identidade, porque vai se tornando a resolvedora, a equilibrada, a forte, e aí deixa de saber quem se é, quando não está salvando ninguém. E aí você perde as suas preferências, os seus desejos, os seus limites, a sua espontaneidade, a sua alegria. E começa a acreditar que só é amada quando é útil. E isso te frustra. Por quê? Por mais que você tente, você não consegue impedir todos os conflitos. Não consegue evitar que alguém sofra. Não consegue prever tudo. Você não consegue curar as pessoas. Isso gera frustração, porque é uma missão impossível. E aí chega um momento inevitável, profundo, silencioso de reflexão, em que você percebe que tentar salvar todo mundo está te machucando. E aí nesse momento algo lindo pode acontecer. A maturidade emocional, ela pode nascer daí. E se você ainda não chegou a esse lugar de maturidade emocional, talvez seja a hora de começar a refletir sobre isso. A maturidade emocional ela vai nascer quando você entende que você pode amar sem carregar as pessoas nas costas, que você pode apoiar sem resolver os problemas de todo mundo, que você pode ouvir sem absorver, que você pode estar presente sem se perder. Maturidade é perceber que cada pessoa tem o seu tecido, tem o seu rasgo, tem o seu tempo de costura, tem os seus problemas, e que você não é a agulha que vai costurar a vida de todo mundo. Na psicologia, a gente entende que você não precisa mudar quem é, mas se reencontrar consigo mesma. O foco aqui não é consertar, é integrar, aceitar e florescer. Então, para te ajudar a terminar esse vídeo sabendo o que você pode fazer, para poder parar de sempre ficar resolvendo o problema de todo mundo e começar a se priorizar, eu vou te dar 5 passos bem rápidos aqui para você começar a colocar em prática hoje. O primeiro passo é reconhecer a intenção positiva que você tem por trás do seu comportamento. Então, antes de corrigir qualquer padrão de comportamento, é essencial que você reconheça o que há de bonito e humano por trás do seu comportamento. Então, se você está aqui até agora, é porque eu sei que você se identifica com tudo que eu estou dizendo. Então, olha, você não está errada, você só desenvolveu estratégias para sobreviver, ser vista e ser amada. Então, você ama profundamente e quer que o outro fique bem. Então, você tem aí uma empatia ampliada, você sente o sofrimento alheio como se fosse seu. Esse reconhecimento desse padrão, ele vai tirar o peso da culpa de você, sabe? E vai abrir esse espaço para transformação. Segundo passo é você investigar a raiz interna, tá? Desse comportamento. Então, perguntas que podem te ajudar a realmente investigar essa raiz é, por exemplo, olha, em que momento da minha vida eu comecei a achar que eu era responsável por tudo e de todo mundo? Outra pergunta é, quem eu estava tentando proteger? Outra pergunta, de que dor eu estava tentando salvar os outros para eu mesma não sentir em mim? Uma outra pergunta, o que eu tinha medo de perder se eu não fosse a pessoa que resolve tudo? Essa investigação deve ser feita com muita gentileza, sem você se julgar, sabe? Porque ela não está buscando colocar culpados aí nessa história, mas buscando compreender o porquê que você se comporta dessa forma. Terceiro passo, aprender a diferenciar responsabilidade real de responsabilidade internalizada. Mulheres que tentam sempre consertar tudo, elas sempre confundem isso, né? Elas confundem a responsabilidade real. O que é isso? Aquilo que ela realmente tem que fazer. Então, seus atos, suas emoções, suas escolhas, que são sua responsabilidade mesmo. E a responsabilidade que ela internalizou, ou seja, aquilo que ela aprendeu a carregar sem ela ter a obrigação.
Então, emoções dos outros, conflitos das outras pessoas, decisões da família, falhas que não são suas. Então, uma prática simples para você tentar ajustar isso é basicamente, eu gosto de chamar o exercício da frase-chave. O que é isso? Antes de agir ou tentar consertar algo, você para e pensa: isso é realmente meu? Se não for, a melhor resposta pode ser: eu posso estar com você, mas não no seu lugar. E essa resposta você nem precisa de falar para o outro, é você mesmo falando na sua mente aí, ó, na conversa com você mesmo, se posicionando dentro de você para outra pessoa. O quarto passo é você se permitir sentir, sem atravessar o rio do outro, tá? A mulher que geralmente quer consertar tudo, muitas vezes ela não sabe lidar com o desconforto emocional. Então é importante você sentir e permitir a emoção aparecer. Depois disso, nomear essa emoção. Depois, acolher essa emoção. Mas também deixar ela aí, tá? Um mini ritual que você pode fazer é dizer o seguinte: eu posso sentir isso, mas isso não me define. Eu posso respirar dentro dessa emoção, tá? Se você vive muito isso, deixa escrito em algum lugar, às vezes no seu telefone, ali na tela do telefone, às vezes prega ali na porta do seu guarda-roupa, em algum lugar que você sempre vê, para você sempre repetir esse ritual. Repete essas frases em algum momento ali do seu dia, para você entender que você pode ter essa escolha, você pode se permitir sentir e você pode permitir escolher as guerras que você quer lutar. Quando você aprende a tolerar a sua própria dor, você para de tentar curar todo mundo ao seu redor, porque você também entende a responsabilidade do outro sobre as próprias emoções deles. E por fim, o quinto passo, desenvolver limites como ato de amor próprio, tá? Não como uma rejeição. O limite ele não é um muro, ele é uma clareza. Então, basicamente é dizer o seguinte: olha, eu te amo, mas eu não posso assumir isso por você. Eu me importo e por isso eu preciso cuidar de mim também, tá? Os limites permitem relacionamentos reais e não relações baseadas em sacrifício, tá bom? Então, essa metáfora do remendo que eu trouxe para vocês anteriormente, ela se encaixa dentro do seguinte: você percebe que não é seu papel adaptar o tecido para o mundo inteiro. Você só precisa cuidar da sua própria postura, tá? Então, se tem algo que eu quero que você leve desse vídeo, depois de ter falado muito aqui com você, é o seguinte: você não foi feita para poder ficar remendando a vida de todo mundo, tá? Você foi feita para poder florescer na sua vida. Então, a maturidade emocional, ela não vai tirar a sua sensibilidade. Ela só vai direcionar o seu amor, vai te ensinar a escolher onde vale colocar a agulha, né? E onde vale você também deixar essa agulha, soltá-la, né? Então, enfim, bora fazer diferente a partir de agora? Então me conta aqui nos comentários com o que você mais se identificou nesse vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada por você estar até aqui e até a próxima. Tchau!